Quando a gente fala de nutrição infantil, eu preciso te falar que existem várias formas de você crescer o seu faturamento. Não é somente consultório. Consultório é uma das formas e geralmente é a preferida da maioria. Nós vamos falar aqui como chegar nesse faturamento de 6 mil. Mas o mais interessante dessa live é que você entenda como chegar nos 6 mil. Que a partir do momento que você vê, você não vai mais conseguir desver. Então você vai ver, cara, eu consigo chegar por esse caminho nos 6 mil, então eu vou atrás desse caminho. Eu consigo chegar nesse caminho aqui. Eu consigo chegar através desse caminho. Quais são as 5 formas de faturar 6 mil reais com nutrição infantil? A primeira vez que eu, Andréa, faturei 6 mil reais não foi só com atendimento. Eu vou mostrar para você como que foi, o que eu estava fazendo na época que me fez chegar nesse faturamento. Eu ensino sobre empreender, além de consultório, na nutrição escolar, em grupos e cursos online, algo que eu sempre gostei muito de explorar, mas se não for do seu perfil, não tem problema algum. Você também pode fazer oficinas culinárias, que a gente está trazendo aí bastante orientação sobre isso. Fizemos até uma oficina à parte, né, para ensinar a fazer as oficinas culinárias. Tem Nutri fazendo de Copa do Mundo, já tem Nutri fazendo de Natal, que vai fazer de férias. E essas oficinas também é possível você faturar aí até R$1.000. E dá para também faturar com as consultas, mas não só as consultas individuais, mas com programas nutricionais. Então vamos pensar na possibilidade 1, onde você vai atender somente. Quantas consultas eu preciso fazer para chegar no faturamento de 6 mil reais? É claro que vai depender de quanto você cobra na sua consulta. E isso é algo individual. Eu ensino sobre quanto cobrar. São vários critérios a se olhar nesse momento, inclusive a região que você atua. Então você pode fazer uma pesquisa de mercado na sua região para ver quanto que as nutris estão cobrando aí. Não quer dizer que você deva cobrar o mesmo, mas para ter uma noção, não cobrar nem muito a menos, nem muito a mais. Eu ensino também você a olhar na tabela do seu sindicato, da sua região, e pelo menos ver o mínimo que o sindicato indica para essa consulta individual, seja no consultório, seja no domicílio, que os valores são diferenciados, e que também você pense quanto que você quer de salário. Então, se você sabe que você quer um faturamento de 6 mil reais e você sabe que você tem à disposição na sua agenda, vamos supor que você é mãe pequena, e você vai conseguir um suporte, uma rede de apoio aí para você conseguir atender 2 períodos na semana, uma terça de manhã e uma quarta tarde, onde você vai ter apoio de uma babá, por exemplo, para o seu filho. Então, se você, é o cálculo que a gente tem que fazer. Se você vai atender 2 períodos da semana, vamos supor que você consegue encaixar nessa tua agenda 4 pacientes por período. Isso também depende muito do teu perfil. Se você é daquelas que gosta de emendar um paciente no outro, ou se você gosta mais de espaçar. Eu sempre gostei de espaçar mais, tem aluna que emenda um atrás do outro, e aí no final do dia ver como é que se reenergiza, né? Porque é um cansaço, claro. É muito bom trabalhar com crianças, mas a gente precisa ter energia. Então vamos supor que você atenda no seu consultório 8 pacientes por semana, que dá um total 8 vezes 4. É claro que algum mês tem às vezes 4 semanas e meia, né? Tem meses que tem quase 5 semanas. Então, pode acontecer, cada mês você vai ter ali um número de consultas diferente. Nunca vai ser, por exemplo, sempre 32 consultas, né? Se a gente for fazer vezes 4. Então, vamos colocar uma média de 30 consultas por mês, tá? Uma média de 30 consultas por mês. Se eu quiser chegar num faturamento de 6 mil apenas atendendo na terça de manhã e quarta tarde, nesse contexto que eu estou simulando aqui, ou seja, seriam 30 consultas no mês, vamos supor que nenhum paciente faltou, nenhum paciente desmarcou, o que acontece, a gente já vai conversar sobre isso, eu tenho que cobrar na minha consulta R$200. Então, é uma coisa que não é difícil, inclusive é um preço super acessível para a maioria das regiões. Então, Nutri, se você começa a visualizar isso, você atendendo 2 períodos por semana,
Não precisa trabalhar 40 horas. É claro que a gente leva trabalho para casa. Eu jamais vou ficar inventando situações ideais aqui. Você vai trabalhar só 2 períodos por semana e vai ganhar 6 mil, faturar 6 mil por mês. Não é isso. Porque você vai sim, para ter esses 8 pacientes por semana, você precisa focar muito na sua divulgação, nas suas parcerias, participar de eventos, estudar, né? Fazer os planos alimentares, preparar as suas terapias em casa, fazer recursos, lembrancinhas, tudo isso é trabalho também, faz parte do seu trabalho. Mas atendendo 2 períodos por semana, você pode chegar num faturamento de 6 mil. Deia, mas eu estou atendendo, já faz sei lá quanto tempo que eu estou aí tentando encher a minha agenda e não saio dos 1.000, não saio dos R$500, não saio dos R$1.500. É porque está faltando divulgação do seu trabalho. E além disso, muitas das vezes, fidelização. Porque se você tiver 8 pacientes fixos de terapia alimentar que vão voltar semanalmente, e se a sua terapia for por volta de R$200, 180, vai depender, né? Porque como é semanalmente, a gente não coloca o valor da consulta individual, que às vezes pode passar até ser R$400, tem outra que cobra isso. Mas quando é terapia alimentar, a gente reduz o valor por ser semanalmente. Então vai fechar ali o valor do mês, como se fosse a mensalidade, como futebol, como escolinha de inglês, enfim, a gente vai fechar a mensalidade ali para aquela família. Então vamos supor que a sua mensalidade de terapia alimentar é R$800. Se você tem 8 pacientes fixos, você já chega no faturamento de R$6 mil, Nutri. E não é difícil você ter esses 8 pacientes fixos, vamos supor, né, de seletividade alimentar. Se você for uma Nutri focada nesse nicho. O que precisa acontecer para você chegar nesses 8 pacientes? Divulgação. Atitude de rainha. Quando a minha agenda era vazia, eu acordava segunda-feira, não desanimada, mas com vontade de tentar fazer dar certo mais uma vez. Por mais que eu ainda na época patinava muito, porque eu não sabia, não entendia de marketing, eu não sabia fidelizar meus pacientes, né? Então tudo que eu ensino hoje foi a trancos e barrancos, quase 3 anos aí perdendo, errando para acertar, para ganhar. Mas quando você entende de um marketing bem feito, você tá ali ativa, não só nas redes sociais, mas nas suas parcerias. Se você tá ativa em eventos presenciais que acontecem na sua cidade, se você tem um Google Meu Negócio bem estruturado e divulga o seu Google Meu Negócio e alimenta, que eu fiz uma live na semana passada sobre isso. Se você usa o seu WhatsApp, que é um ouro para atrair pacientes, através de lista de transmissão, onde você vai alimentando e não vai deixando essas famílias que até um dia entraram em contato com você perguntando o seu trabalho e não agendaram, sabe o que vai acontecer? Coloca essa família que não agendou na lista de transmissão e alimenta essa lista de transmissão toda semana, conteúdo rico. E essa família vai passar a ser paciente sua em algum momento. Trazer um curioso para se tornar um paciente seu é questão de tempo. Essa pessoa vai vir para o seu consultório, mas você precisa dedicar o seu tempo a essa pessoa e a convencer essa pessoa de que você tem a solução nas mãos. Porque empreender, e aqui a gente está empreendendo, a gente está tentando buscar esse faturamento, a gente está empreendendo. Empreender é resolver problemas. E a gente precisa mostrar para as pessoas que estão de olho no nosso negócio que a gente tem a resolução do problema nas mãos. É claro que a gente não vai dizer que vai fazer a criança comer do dia para a noite, como a gente chama aqui de terapia alimentar. Mas a gente vai dizer que a gente tem como acolher essa família, a gente vai ser rede de apoio e que a gente vai buscar juntos a solução e que em algum momento, seja lá se for daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança vai começar a comer, mas o foco é começar a sentar na mesa com a família, começar a querer se relacionar com novos alimentos, a querer interagir, a ter uma relação boa com os alimentos, além daqueles que faz parte da rotina dele. Então é isso, é divulgar e quando o paciente pela primeira vez chegar no seu consultório, é saber fidelizar. Porque você fidelizando, você não precisa ficar sempre correndo atrás de novos pacientes. Então, na primeira consulta, você mostrou para essa família que você precisa de, no mínimo, 1 ano com essa criança.
Você mostrar para essa família que a frequência faz parte sim de um maior sucesso para essa criança se aproximar dos alimentos. Você mostrar para essa família o quão complexo é o comer e que não é da noite para o dia, que você vai precisar de muitas sessões, não só com a criança, mas com a família, porque no meu método eu ensino que a criança está ali semanalmente, mas os pais é uma vez por mês no mínimo, conversar com esses pais e trazer sempre deveres de casa, alinhar as expectativas e manter esse paciente que toda vez que você for renovar essa mensalidade com os seus pacientes, né, essa terapia, é uma nova venda. Então você precisa sempre mostrar o que está acontecendo de bom, o que a gente está avançando, mesmo que aos olhos dos pais isso pareça pouco. Mas somos nós profissionais que temos que mostrar que não é pouco, que a gente evoluiu muito mesmo que a criança esteja de fato comendo. Então essa é uma das formas. Visualizando isso, se você tiver 8 pacientes fixos, ou se você fizer 30 consultas avulsas, o que é mais difícil. Conseguir 30 novos pacientes é muito mais difícil do que você ter 8 pacientes fixos. Mas se você tiver 8 pacientes fixos, você consegue chegar no faturamento de 6 mil, digamos, se a sua tarefa for R$200.